Olá, sejam bem-vindos. Meu convidado de hoje é Marco Antônio Fujihara. Ele é sócio da Kei Associados e é especialista em sustentabilidade. Marco, muito prazer em tê-lo aqui no Café da Arena. Obrigado. O pessoal fala muito em sustentabilidade, que é importante, que o investidor tem que olhar, mas pouca gente entende o que significa isso. Tem índices, tem empresas que dizem, não, nós somos sustentáveis, mas, no fundo, o que interessa para o investidor quando ele vai tratar desse assunto? É uma coisa que tem um setor só que interessa ou é para todas as empresas? Como é que a gente pode explicar isso para o investidor? Bom, eu acho que a sustentabilidade é uma coisa que está no dia a dia da gente, a gente não se percebeu dela até hoje. Sustentabilidade não é só uma questão de cuidar de passarinhos que estão voando e tal. As pessoas têm uma noção muito defasada de sustentabilidade pensando em meio ambiente. Sustentabilidade é um pouco mais que isso. A coisa da ecologia, né? Essa coisa de passarinhos voando, meio ambiente, piu-piu para lá, coisas desse tipo. Então, a ideia de sustentabilidade é muito mais que isso. Sustentabilidade, para mim, é sinônimo de perenidade. E quando a gente entende sustentabilidade como sinônimo de perenidade, as coisas ficam mais claras, ou começam a ficar mais claras. Não dá para a gente apostar numa empresa que não se diz perene ou que não busca a sua perenidade ao longo do tempo. E o mercado de capitais tem se acomodado muito nessa situação de sustentabilidade como greenwashing, ou como um belo relatório de final de ano que nenhum RI consegue ler, porque é muito chato às vezes. Como é que é greenwashing? Greenwashing é quando você só faz o seu marketing e acaba não... É o banho de loja mais ecológico. ou menos. E a maioria das empresas acabam fazendo esse papel, mas eu acho que sustentabilidade tem passado por processos diferentes. Principalmente quando o mercado de capitais entende que isso pode ser um diferencial competitivo. Pode ser um diferencial comparativo no primeiro momento e pode se tornar um diferencial competitivo no segundo momento. As indústrias de base florestal, por exemplo, a indústria de celulose e papel e tal, já começaram a entender que isso pode ser um diferencial e trabalham nessa perspectiva. As indústrias que trabalham com recursos naturais, de uma maneira geral. Mineração, né? Porque você vai e destrói uma montanha. E se você não conseguir mostrar para o teu acionista que você está distribuindo uma montanha, mas por outro lado você está fazendo outras coisas boas, fica difícil você manter o teu valor de share, né? O que acontece hoje é que os investidores dos mercados institucionais têm trabalhado muito mais na questão de sustentabilidade do que o investidor de varejo, digamos assim. O fundo de pensão ele exige lá, fala, não quero essa porque faz isso. Até porque está buscando a perenidade, né? Eu costumo dizer que a grande diferencial de sustentabilidade é muito importante para a velhinha do Kentucky, lá, que está esperando o fundo de pensão dela e tal. Tanto no mercado brasileiro quanto no mercado europeu e no mercado americano, mais no mercado europeu, a sustentabilidade tem sido um diferencial competitivo para essas organizações. E olhando sempre na perspectiva de longo prazo, na perspectiva da perenidade. Que é o investidor que está exigindo isso também. Isso. Né? Fala, não põe o dinheiro nesse fundo, não compra essa ação, porque o cara está fazendo a coisa errada ali com o índio, com a mata. E não é só uma questão da coisa errada, não. É uma questão de como é que a gente pensa isso a longo prazo, né? O exemplo da mineração é interessante. A mineração é uma indústria que ela esgota um determinado recurso natural. E o que a gente faz para replacement desse recurso natural? Como é que a gente trabalha o replacement desse processo? Fica o buraco ali, Fica o buraco e não é só revegetar em cima, né? Revegetar em cima é todo um trabalho muito mais complicado ao longo do tempo. As obras de infraestrutura, a mesma coisa. As pessoas costumam dizer que as obras de infraestrutura são atrasadas pela questão ambiental e tal. Eu acho que não. Uma discussão meio estranha, essa né? discussão é meio estranha. Estamos fazendo a coisa direito, vai demorar... Não, peraí. Se você fizer direito, não vai atrasar, né? E o atraso de qualquer licenciamento ambiental é um buraco no teu fluxo de caixa muito grande. Então, como é que a gente trabalha essas questões? Eu acho que a grande percepção que eu vejo no Brasil de hoje é que a gente tem mudado um pouco esse andar da carruagem, não só pelo mercado de capitais, porque, na verdade, eu creio que quem vai mudar todo esse cenário vai ser o mercado de capitais. O investidor, tanto institucional quanto o investidor pessoa física, passa a exigir outra coisa. Então, e é o indutor desse processo, né? E a pessoa física, como é que é? Porque o fundo de pensão, ele tem lá 20 especialistas, um departamento inteiro para avaliar se a empresa é sustentável ou não. E a pessoa física, como é que ela pode se socorrer ali nessa? As empresas têm publicado um relatório que tem sido separado das demonstrações financeiras tradicionais, que chama relatório de sustentabilidade. Mas o IFRS entrando em operação, e provavelmente isso vai acontecer mais cedo do que a gente imagina, você vai ter que ter um relatório único, que a gente está chamando de relatório integrado. O que é um relatório integrado? O relatório integrado é que as questões de sustentabilidade vis-à-vis as questões financeiras vão estar no mesmo escopo e no mesmo relatório.
Eu acho que isso vai ser um grande diferencial no processo, porque as pessoas vão entender o que bate de fato a questão da sustentabilidade no valor do seu capital. Que aí você vai ligar Sem dúvida, a atitude sem sustentável com o lucro. E deixa de ter um pouco de passarinho voando na capa do relatório, aquele menino soltando pipa, umas coisas bonitinhas, mas que não dizem nada. Na prática, né? Como é que isso reverte em lucro e manutenção da empresa. E, na verdade, você está buscando a perenidade, né? A perenidade das organizações me parece a busca constante. O problema é que as organizações insistem em que perenidade pode ser uma coisa de curto prazo. Conseguem transformar um assunto de longo. Isso. E aí discutem o licenciamento ambiental em vez de discutir a perenidade da própria organização, do próprio empreendimento, né? A perenidade, ela não é só assim, muitas vezes a coisa que você falou da empresa florestal, né? Quer dizer, ela saber que ela não pode simplesmente plantar aquilo por um período e abandonar que aquilo, né, vai acabar quebrando em algum momento. Isso, e ter essa perspectiva de que você está fazendo uma rotação, que você está criando outros tipos de valores. Hoje, a grande percepção que eu vejo é que a gente tem que entender sustentabilidade não sob um ponto de vista pontual, mas sob um ponto de vista de médio e longo prazo. Os investidores não têm essa tradição, os investidores pessoais não têm essa tradição. Quem tem essa tradição, como você disse, são os fundos de pensão, que têm analistas para isso, enfim. Mas eu acho que está mudando um pouco isso e vai mudar um pouco mais agora com essa resolução do Banco Central aí, que os financiadores vão ser responsáveis e tudo mais. Isso é uma questão importante, isso está para entrar em vigor nos próximos meses, né? Vai exigir que o banco também olhe essa questão da sustentabilidade para quem ele empresta, é isso? Sim, e mais do que uma questão, na verdade, os bancos têm olhado para essa questão no crédito como muito risco socioambiental. Na verdade, a gente tem que olhar, claro que sou positivo risco, mas se a gente transformar um risco em oportunidade, sempre é melhor. Então, eu acho que a gente tem aqui, principalmente num país como o nosso, oportunidades enormes de fazer coisas muito interessantes, transformando riscos socioambientais em oportunidades de negócio. O Green Bonds, por exemplo, é uma coisa que tem surgido no mercado europeu, principalmente. Bônus verdes. Os bônus verdes, que têm crescido bastante, e são bônus absolutamente bons, de longuíssimo prazo, até porque são fundos de pensão que compram a longo prazo. Mas o que é? Qual que é a diferença do bônus verde para o bônus normal? A grande diferença é que você tem uma coisa de menor risco e que você tem necessariamente uma perspectiva de mais longo prazo. E alguém dá um aval, quer dizer, falar, ó, esse aqui é um bônus verde. Passa por vários screenings que determinam que aquilo é sustentável a longo prazo. Quando é sustentável a longo prazo, certamente você vai interessar investidores de longo prazo. Investidores de longo prazo dão uma perenidade maior à organização. São agências de Não, você tem que, é o mesmo processo de um bond tradicional, é um rating, é a mesma coisa, só que ela tem que ter critérios diferentes, de screenings diferentes de sustentabilidade. Porque, na verdade, quem compra um bônus dessa natureza é o fundo de pensão dos ferroviários de Helsinki, provavelmente, que estão preocupados numa coisa mais a longo prazo do que os... sabem, às vezes, a empresa como eles estão aplicando. Então, eu acho que tendo esse validation process, esse processo de validação, eu acho que as coisas ficam mais tranquilas e tal. O Brasil teve uma emissão de Green Bonds esse ano, que foi da BRF, uma emissão salutar, 500 milhões de dólares e tudo mais, mas eu acho que a gente tem um espaço enorme de fazer coisas divertidas aí daí que a gente não conseguiu trabalhar direitinho essa questão sob o ponto de vista da oportunidade, não só sob o ponto de vista de risco. E eu acho que tem aí, as instituições financeiras estão começando a entender um pouco mais disso. O que atrapalha um pouco na questão da instituição financeira? Os bancos estão preparados para atender às normas e na questão do bônus verde, o que falta para a gente? Bom, eu acho que preparado para atender as normas, eles vão estar mais dia ou menos dia, até porque o Banco Central vai exigir o compliance dessa história. Mas eu acho que não basta só exigir o cumprimento da norma que o Banco Central colocou. Eu acho que tem que ir além. E ir além significa exatamente transformar esse risco numa oportunidade de novas captações, de novos fundraisings, e como é que capta fundraising, como é que a gente traz esse fundraising para dentro do Brasil. De novo, né? Eu costumo dizer que o Brasil é o único país que tem nome de árvore. Né? A gente vai ter que tirar alguma vantagem disso. Nem nisso a gente consegue tirar. Tem a Amazônia ainda, né? Tem nome de árvore, tem a Amazônia. Então a gente vai começar a tirar vantagens desse processo que a gente tem. E a gente não conseguiu ainda captar todas as vantagens que a gente tem. Mas eu acho que as instituições financeiras estão começando a entender que isso vai ser... Até porque o dinheiro está caro, né? O dinheiro vai carecer nos próximos tempos. Aí. Eu acho que esse ano, o ano que vem, o dinheiro vai ficar caro.
e se a gente não captar bem, a gente vai ter complicações. Então, captação boa de longo prazo, acho que sempre bom, salutar para as organizações que pensam na sua perenidade, e aí eu acho que o Green Bonds toma uma função diferente. Fujihara, muito prazer em tê-lo aqui no programa. Muito obrigado. Obrigado pela entrevista. Que isso, obrigado a você. E continue com a gente. Até o próximo Café na Arena e assine o nosso canal no YouTube.